amigos ligados aí no programa Hora do Esporte. Ontem tivemos um GP espetacular na Espanha, um GP em que normalmente não acontece muitas ultrapassagens, né? Uma pista veloz, mas é um pouco difícil isso acontecer. Mas tivemos um GP muito bacana e que dá para a gente fazer aí um balanço de como vai ser o resto dessa temporada, né? Uma mostra bastante interessante de tudo que rolou, de tudo que está rolando, né? A RBR que iniciou, né, lá no Bahrein, que estava muito bem, mostrando que estava com um carro mais veloz e naquela situação com maiores possibilidades e dava a impressão de que ia chegar muito mais forte para essa temporada. A RBR que naquele momento estava muito bem, né? Tanto que conseguiu pole no Bahrein e deixando para trás o Hamilton e o Bottas, né? Mas o que aconteceu? Parece que parou um pouco no tempo e deu tempo, né? Deu tempo aí para que a Mercedes se recuperasse. E essa recuperação da Mercedes fez com que hoje a Mercedes desponte novamente e dá a impressão de que não vai conseguir ser parada, pelo menos por esse momento, né? Uma corrida em que a largada do Verstappen, né? Que o Verstappen no grid ele estava em segundo, mas a largada ele fez muito bem, uma excelente largada, conseguiu ultrapassar o Hamilton, porém o Hamilton teve muita paciência, né? O Hamilton até abriu um pouquinho para ele, pro Verstappen passar. Ele abriu um pouquinho, deixou até, não brigou, ele deixou passar com uma certa facilidade. Mas a gente imagina o seguinte, né? O que passa na cabeça do Hamilton, né? Um piloto tão especial como ele é, um piloto tão diferente como ele é. Então ele sabia, muito provavelmente, que ele tinha a possibilidade lá pela frente, ele conhece o carro, ele sabe do equilíbrio. Tem uma questão aí de conjunto de pneus, né? Em que a Mercedes consegue acertar e consegue gerenciar muito bem isso e que a RBR ainda não conseguiu esse equilíbrio, não conseguiu dar esse ritmo. O próprio Verstappen falou que a RBR não conseguiu o ritmo e não conseguiu o equilíbrio que a Mercedes tem. Isso ele mesmo destacou. E é importante a gente falar também da própria humildade do Hamilton, né? O Hamilton ele disse que aprendeu nesse GP gerenciar os pneus, enfim, e que ele conseguiu fazer com que ele tivesse uma boa performance. E sem dúvida teve, né? Mais uma vitória, 98 vitórias, né? Ele que já tem 100 poles. Quer dizer, ele já chegou na casa na terceira casinha ali, né? Com 100 poles, vai chegar isso em vitórias. Ele quebra recorde atrás de recorde. Imagina que o Ayrton Senna, em Mônaco, ele era chamado Mr. Mônaco, né? Porque conseguiu 5 vitórias em sequência, né? Ele 89, 90, 91, 92, 93, né? Porque em 88 ele quebrou no túnel, alguma coisa assim, né? Ele parou no túnel e não conseguiu, senão seriam 6 direto, né? Consecutivas. E o Hamilton consegue mais uma vitória, a 5ª vitória consecutiva, a 6ª vitória dele na Espanha, mas é a 5ª consecutiva, né? Então dá a impressão de que dá pra gente fazer esse balanço, né? As 4 primeiras corridas, 3 vitórias do Hamilton, né? Uma do seu principal concorrente. E o que é interessante a gente dizer, a gente frisar, é que assim, o conjunto, o jogo de equipe funciona muito bem. O próprio Hamilton disse que na segunda parada dele, ele confiou na equipe, né? Então ele tem essa confiança. E é um cara que normalmente ele não foi muito de obedecer à equipe. Ele muitas vezes ele acabava fazendo mais pela intuição dele algumas coisas, né? Mas a gente percebe que o jogo de equipe da Mercedes está indo muito bem e olha, vai ser muito difícil tirar. Aliás, a próxima etapa é em Mônaco, né? Dia 23 de maio, às 10 horas. Imagina, 78 voltas
vão ser emocionantes, porque Mônaco não tem uma possibilidade de ultrapassagem. São pouquíssimas as oportunidades, né? É uma pista de rua, ele é mais estreito, os carros hoje são um pouco mais largos. Então a classificação tá aí, talvez, né? Uma boa oportunidade, da RBR conseguir sair na frente. Se sair na frente, fizer uma boa classificação, tem possibilidades de vencer. Agora, é importante a gente frisar o seguinte, ó, no Bahrein, o Max largou em primeiro, né, o Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro. Na segunda etapa, que foi em Emília-Romagna, o Hamilton em primeiro, o Pérez conseguiu ficar em segundo e o Verstappen em terceiro. Aí a gente fala em jogo de equipe. Em Portugal, Bottas, Hamilton, depois Verstappen. E na Espanha, ontem, né, Hamilton, Verstappen e Bottas. Imagina que o Pérez largou em oitavo. Então o jogo de equipe, imagina, a RBR, nesse momento, o Max Verstappen, ele luta contra dois pilotos da Mercedes. E a Mercedes consegue fazer um jogo de equipe muito melhor, né? Então tudo isso acaba voltando, fazendo com que a Mercedes tenha um plus aí, né? O Bottas, ao contrário do que muita gente fala, que poxa, por que não chegou em segundo, mas não é um piloto assim, assado? Ele está fazendo um jogo de equipe, penso eu, né? Na minha opinião, ele está fazendo um jogo de equipe e fazendo um jogo muito bom. Ontem algumas pessoas ainda falam, poxa, mas ele dificultou a passagem do Hamilton. Não dificultou. São situações, posição em que ele estava. Se ele deixasse passar logo de cara, talvez ele perdesse em performance. Então ele achou um momento mais adequado e acabou deixando a ultrapassagem ali. Então, olha, o campeonato ele caminha para uma situação de a Mercedes talvez sair de braçada. Acho que tem muito a ver com esse próximo GP. O GP de Mônaco vai nos mostrar muita coisa, porque até agora, em 4 etapas, o predomínio da Mercedes é grande, é claro. Ele lá no começo não estava bem, mas já deu para perceber que eles se recuperaram, né? E o Hamilton dá mostras muito claras de que ele está muito empolgado, ele está muito motivado, até porque tem o Verstappen disputando ali com ele. Mas a estratégia em que eles acabaram fazendo, né, em que a Mercedes está fazendo, está os levando muito adiante. É importante a gente pensar nessa questão de equilíbrio. A Mercedes conseguiu um equilíbrio e que lá atrás ele não estava assim, logo no início da temporada não estava assim, mas agora parece que as coisas se acertaram. Muito difícil. Os demais pilotos aí, não sei se vão ter fôlego para chegar, o Pérez não está fazendo assim, talvez um jogo de equipe tão bom para ajudar o Verstappen, e aí as coisas estão ficando assim. O Hamilton está em primeiro com 94 no Mundial de Pilotos, né, com 94 pontos, o Verstappen com 80, já são 14 pontos aí de diferença, o Bottas em terceiro com 47, o Norris da McLaren com 41, o Leclerc da Ferrari com 40. O Sérgio Pérez está em sexto lugar com 32, né? E aí vem o Ricciardo e depois o Sainz. No Mundial de Construtores, a Mercedes já está com 141 pontos, né? E a RBR com 112. Reparem que o terceiro colocado aí, que é a McLaren, está com 65 pontos, né? Quer dizer, já está muito lá atrás. E a Ferrari vem em 60. O legal é que McLaren e Ferrari estão aí disputando aí palmo a palmo essa terceira colocação. E a Alpine, né, que vem aí na quinta colocação. Bom, esse GP mostrou muita coisa do que vai ser aí para frente, né? Vamos ver se muda alguma coisa, mas a priori, se bem que está muito bem, a disputa está sendo nas pistas, isso é legal. Então às vezes você vê aquela, passou, mas conseguiu passar nos boxes e tal, isso também faz parte, é o jogo e tal, mas o importante é acontecer isso que aconteceu, né? Na pista as coisas acontecerem, isso é legal, ok? Bom, agora eu passo a bola para o Clóvis e depois a gente volta para encerrar o programa, tá bom? Ok, um abraço para vocês, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. Até mais.
Saudações, Beto, saudações, Ariadne, saudações, Vitão, saudações a todas e todos que nos acompanham no Hora do Esporte. Não deixe de curtir o nosso canal, de compartilhar os nossos conteúdos, comentar, interagir, dar aí sugestões para a nossa pauta. Hoje, segunda-feira, nossa edição do Hora do Esporte. Vamos falar um pouquinho sobre Campeonato Paulista, os impactos no calendário dos clubes que estão disputando a Taça Libertadores, também do Corinthians e do Bragantino, que também vão disputar a Copa Sul-Americana. E vamos falar também da Taça Libertadores da América e do Bahia, campeão da Copa do Nordeste. Então, começando aí pelo nosso Campeonato Paulista, agora nós vamos entrar na fase do mata-mata, já tem jogo na terça-feira, às 16 horas, Corinthians e Inter de Limeira vão se enfrentar, depois o Corinthians vai ter que jogar pela Copa Sul-Americana na quinta-feira, então 48 horas depois o Corinthians vai estar jogando na Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, Mirassol e Guarani, às 21 horas. E na sexta-feira, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Palmeiras que joga também na terça pela Copa Libertadores, vai viajar até Quito, no Equador, jogar contra o Independiente Del Valle. O Bragantino também joga pela Copa Sul-Americana, mas joga contra o Emelec do Equador em Bragança Paulista, então não vai ter a viagem. Palmeiras aí muito provavelmente vai entrar com um time, não com o mesmo time que vai jogar na terça-feira, porque o desgaste, poucas horas depois, 72 horas, mesmo 72 horas depois, descontando viagem e tudo mais, essa loucura que é o calendário aí do Campeonato Paulista. Também na sexta-feira, às 21h30, São Paulo e Ferroviária. São Paulo que terminou a primeira fase com a melhor campanha, joga com a Ferroviária no Morumbi. São Paulo vai jogar na quarta-feira contra o Rentistas, já até Montevidéu, no Uruguai. Pelo São Paulo, muito provavelmente vai mandar um time, aquele time considerado titular, contra o Rentistas, e vai jogar com força máxima contra a Ferroviária. O São Paulo aí priorizando nesse momento o Campeonato Paulista, por conta aí do tempo, 18 anos sem títulos, né? O último título foi em 2012 na Copa Sul-Americana. Questionável, né, essa supervalorização do Campeonato Paulista. Embora o São Paulo esteja bem na Copa Libertadores, tudo indica que o São Paulo classifique para a próxima fase. Então, o São Paulo está fazendo essa mescla, né? Provavelmente vai priorizar aí o time, vai priorizar o jogo contra a Ferroviária. Os jogos são jogos únicos, né? Empatou pênaltis. A semifinal já é no domingo, então jogou, por exemplo, São Paulo e Palmeiras vão ter que jogar no domingo, menos de 48 horas depois vão ter que jogar no domingo as semifinais do Campeonato Paulista. E há um desgaste, todo um desgaste. O campeonato, né, a Federação Paulista poderia ter feito um calendário melhor, né, porque não arrebentasse, porque o São Paulo já até sentiu problemas, né? O jogo contra o Racing lá na Argentina, 3 jogadores lesionados, Éder, Daniel Alves e o Luciano. E nesse ritmo acaba arrebentando o elenco para o Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente tem uma longa temporada, vai ter mata-mata da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É muito importante nesse momento, né, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras, o próprio Corinthians está disputando a Sul-Americana, mas com, né, poucas chances aí de classificação, porque só passa um, né? O Corinthians vai ter que fazer bons resultados aí para conseguir classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Então, esse problema do calendário brasileiro, jogos dia sim, dia não, os times estão jogando, isso arrebenta com os elencos, não tem tempo para treinar, e os técnicos não conseguem colocar aquilo que eles gostariam para o jogo. Mas é o Brasil, essas formas atropeladas, os clubes também são coniventes com
a própria Federação Paulista de Futebol, não só a Federação Paulista, mas as federações, os clubes não têm coragem de peitar e formar uma liga, enfim, coisas desse tipo. Então, sobre o Campeonato Paulista é isso. Então nós vamos para a Taça Libertadores da América. Falando então em Taça Libertadores, na terça-feira já começam os jogos. Palmeiras Independiente Del Valle, às 21h30, lá no Equador. O jogo Palmeiras que vem bem, tá 100% de aproveitamento aí na fase de grupos. Palmeiras aí, embora seja um jogo... É difícil jogar com o Independiente Del Valle lá em seus domínios, mas acredito que a equipe alviverde tem grandes possibilidades de sair com mais uma vitória. Ainda na terça-feira, só que às 19h15, os dois jogos às 19h15 que envolvem brasileiros, o Internacional vai enfrentar o Deportivo Táchira, lá na Venezuela. O Internacional que vem de 2 goleadas na Libertadores, goleou no Campeonato Gaúcho. O Miguel Ángel Ramírez começa a dar mostras do seu bom trabalho, o espanhol. O Internacional, creio que classifique sem grandes dificuldades para as oitavas de final e jogando um bom futebol. Claro que é um início de trabalho, vai ter oscilação, o time não vai golear sempre, mas aponta um caminho, consistência de um jogo bastante interessante para o Colorado Gaúcho. Ainda nessa mesma data, às 19h15, o Santos vai enfrentar o Boca Juniors na Vila Belmiro, no jogo lá do primeiro turno da fase de grupos da Libertadores. O Santos perdeu por 2-0, o Santos tem 2 derrotas, tem 3 pontos, o Boca Juniors tem 6, e o Barcelona de Guayaquil tem 9 pontos. Então o Santos precisa vencer o Boca Juniors se quiser sonhar em classificar para as oitavas de final da Libertadores. Não é uma tarefa fácil, porque depois o Santos vai ter 2 jogos fora de casa. E olhando a tabela aqui do Santos, olha só, o Santos vai enfrentar no dia 18/5 o The Strongest da Bolívia, lá em La Paz, na altitude. É um jogo difícil por conta da altitude. Então o Santos teria que vencer esses 3 jogos para sonhar com a classificação. Então são 2 jogos fora de casa, muita dificuldade. E depois, para fechar o turno, o Santos vai jogar no dia 26 de maio contra o Barcelona de Guayaquil, que venceu a equipe da Baixada Santista por 2-0 na estreia. Então o Santos tem aí estreando um novo técnico, Fernando Diniz, que veio do São Paulo. Vamos ver como vai se comportar a equipe sob o comando do Fernando Diniz, que teve um momento bom no São Paulo, mas depois em baixa, saiu do São Paulo meio que em baixa. Então vamos ver como que vai ser esse trabalho do Diniz. Torcer para que ele consiga fazer um bom trabalho, porque alguns conceitos são interessantes. O trabalho do Diniz no São Paulo não é algo para se jogar fora. Lembrando que alguns jogadores da base cresceram com ele ali, por exemplo, o Gabriel Sara, o zagueiro Diego Costa, que está na reserva, mas o Fernando Diniz usou, o Léo, que era lateral, que ficou jogando para o zagueiro pela esquerda, a contratação do Luciano, que foi peça fundamental para o São Paulo na campanha do Campeonato Brasileiro. Então, o Fernando Diniz tem coisas positivas. É que o Fernando Diniz ele precisa rever algumas coisas, rever alguns dos seus conceitos, mas é importante que ele tenha essa oportunidade no Santos e que dê tudo certo para os dois lados, para a equipe santista e para o novo técnico que inicia o seu trabalho a partir de quarta-feira, depois do fiasco do Campeonato Paulista, que quase foi rebaixado, venceu o São Bento. Então vamos ver como que vai se comportar a equipe sob comando de um novo técnico, que é o Fernando Diniz. Bom, continuando aqui então, dos brasileiros, o Fluminense na quarta-feira enfrenta o Independiente Santa Fé da Colômbia, no Maracanã. O Fluminense que está liderando a chave junto com o River Plate, cada um com 5 pontos. O Fluminense com boas chances de classificação. Tem 2 jogos em casa, joga com o Independiente Santa Fé em casa e joga com o Júnior Barranquilla. E o jogo fora é contra a equipe do River Plate. Então, o Fluminense com grandes chances de terminar
classificado na fase de grupos. E lembrando que o Fluminense também vai ter no fim de semana o Fla-Flu, a final do Campeonato Carioca, enfrentando o Flamengo. Vamos lá, ainda na terça-feira, né, ainda a gente falou da quarta, voltando para terça-feira, o São Paulo vai enfrentar, da terça não, na quarta, né, o São Paulo vai enfrentar o Rentistas do Uruguai na quarta-feira. Na terça-feira quem joga é o Sporting Cristal. Na quarta-feira, então, como eu disse, o São Paulo vai jogar contra o Rentistas do Uruguai lá em Montevidéu. O São Paulo, que também lidera o grupo, tem grandes chances. Depois desse jogo vai ter 2 jogos em casa, vai jogar contra o Racing e contra o Sporting Cristal. A chance do São Paulo terminar em primeiro do grupo é muito grande, já que o São Paulo está aí jogando peso nas 2 frentes, Campeonato Paulista e Copa Libertadores. O São Paulo é que tem alguns problemas de lesões, Daniel Alves, Éder, Luciano. Provavelmente o São Paulo vai com um time um pouco modificado para Montevidéu, no Uruguai. Uma vitória praticamente garante a classificação do São Paulo para a próxima fase. Bom, ainda na terça-feira, fazendo uma confusãozinha aí, na terça-feira, no grupo G, o Flamengo vai enfrentar a União La Calera, lá no Chile. O Flamengo também com 100%, o Flamengo vencer também já encaminha a classificação e fica praticamente aí com a primeira, assim como o Palmeiras, se vencer também, primeira classifica em primeiro lugar do grupo, já sem grandes problemas. Um jogo fora de casa, pode ser um jogo difícil. Geralmente esses jogos são jogos traiçoeiros, né? Mas o Flamengo tem tudo para sair com vitória, porque tem um grande elenco, jogadores aí, Gabigol numa fase excelente, um dos melhores atacantes, não sei se é o melhor atacante do futebol brasileiro hoje, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Diego, enfim, o Flamengo tem uma equipe muito boa, sobretudo na parte ofensiva. E na quinta-feira, encerrando aí a parte dos brasileiros, o Atlético Mineiro vai enfrentar o América de Cali, em Cali, na Colômbia. É um jogo um pouco difícil, eu já visto aí que o Galo está com algumas dificuldades de montagem de elenco. Então, sobre Taça Libertadores, é isso. E agora nós vamos falar da Copa do Nordeste, encerrar nossa edição de hoje com o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, ou melhor, tetracampeão, igualando o Vitória. Hoje, então, Bahia e Vitória, a dupla Bavi, são os maiores vencedores da Copa do Nordeste. Foi um jogão de bola. O Bahia precisava vencer, tinha perdido o jogo da ida por 1-0, o gol do Jael, que o Bahia revelou, e o Jael também fez o gol que levar a partida para os pênaltis. O Bahia abriu 2-0, gol de Rodriguinho de pênalti, com o VAR ali detectando um lance de mão, que realmente foi. Depois, Gilberto, o artilheiro Gilberto, fazendo o gol que havia perdido o pênalti lá na Copa Sul-Americana, que o Bahia poderia virar o jogo contra o Independiente da Argentina. Bom, mas enfim, o jogo foi para os pênaltis, o Bahia venceu e agora, né, saboreando aí o título, né, o triunfo. Lembrando que não se fala vitória, né? O torcedor Bahia fala triunfo, né? Por razões óbvias. E mais esse triunfo do Bahia, que vem fazendo um grande trabalho, o Ceará também, 2 equipes que estão de parabéns, estão se estruturando. Hoje, se a gente pegar a estrutura desses clubes, elas estão melhores que do Botafogo, do Vasco e até mesmo do Santos. Como são clubes que não estão endividados, estão trabalhando ali com pés no chão e montando bons elencos. E é muito legal ver que as equipes do Nordeste estão se erguendo. Também tem o Fortaleza, que vem fazendo boas campanhas. Os clubes têm grandes, né, possibilidades de fazer boas campanhas aí na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará e o Bahia estão na Copa Sul-Americana. O Ceará numa situação um pouco mais confortável que o Bahia no torneio continental, mas mostram que esses clubes estão no rumo certo e a Copa do Nordeste é muito importante. Que os clubes de Pernambuco também possam se reerguer, que o Vitória, rival do Bahia também, para que a gente tenha aí mais os clubes do Nordeste que tem camisa,
São camisas que entortam o varal, tem suas torcidas apaixonadas, possam figurar na Série A do Campeonato Brasileiro e dar muitas alegrias aos seus torcedores. Então, fica aí, parabéns Bahia, campeão da Copa do Nordeste, bora Bahia minha porra, e nós encerramos com esse astral o nosso A Hora do Esporte. Passa a bola para o Beto, na quinta-feira estou de volta. Valeu, Clóvis. Semana agitada, hein? Essa semana temos bastante coisa. Decisão do Paulista, tem Libertadores, o Clóvis já esmiuçou aí para vocês. E o programa de hoje vai dedicado a todas as mães que nos acompanham, mãe das pessoas que trabalham com a gente, os nossos colaboradores. E aqui fica um grande abraço da WTV e da Hora do Esporte para todas as mães, tá bom? E um abraço para vocês também. Tchau!